Amém. People say they can't hear me. Pessoas dizem que não conseguem me ouvir. From someone called... Okay, good. So everyone's okay now. Ok, bom. Todos estão bem agora. I receive a broad range of questions from people. Eu recebi uma série de questões, uma quantidade ampla de questões de pessoas. Okay, it's on the Bible forum. Composed on the Bible forum. 1 second, everybody. Um segundo a todos. I deleted it. Terry. I will delete them all. Okay, let me forward it. Can you forward it to her? Ele está Is it direct? buscando abrir as questões. Someone wanted just to get onto the group, so that we're just arranging that. Alguém vai mandar no grupo. I had a wide range of questions. Eu recebi um número grande de questões, de perguntas. Not that easy to decide. E algumas vezes não é fácil decidir quais questões abordar e quais não I still have a abordar. few questions Eu ainda tenho algumas questões, algumas perguntas não respondidas, but I wanted to address in a very mas eu queria abordar de uma forma bem breve uma pergunta que aparece frequentemente. and question is E about a relationships. pergunta é sobre relacionamentos, mas não é particularmente sobre esposos e esposas, apesar de que está conectado com esse assunto. So before I even address Então, the question antes sequer itself, de abordar essa questão em si mesma, I'm not sure how many of us eu não tenho certeza quanto de nós assistiu, just depends where you're located. depende de onde você está, Second a segunda presentation apresentação today. da Anciã Tess It is hoje, her regular Sabbath que ela fez as suas apresentações regulares de sábado, Australian time it would have no been tempo de Austrália, 9:30, seria mais ou menos And then she did the 9h30, e depois ela fez a segunda apresentação, which was an international que one. foi uma internacional. And that particular presentation E aquela apresentação particular, naquela, was reviewing material ela estava revisando material que ela discutiu no passado, num passado and if I were recente. just to use the E se eu title fosse usar apenas o título The Apis Bull, O Touro Apis, eu espero que a maioria das pessoas aqui estariam familiares com o que eu me estou me referindo. and of course if you watch E today's claro que se você presentation, assistiu à apresentação de hoje, then you know exactly what então I'm você sabe exatamente sobre o que eu estou me The referindo. reason why I Então a mentioned razão that pelo qual eu mencionei isso é connected porque está conectado to the question com a pergunta that someone has asked. que When alguém I say someone has perguntou. asked, Quando eu digo they alguém asked perguntou, specifically, essa, but ele, as I say, I do eram especificamente, get this question mas uma pessoa especificamente, quite mas de fato eu recebo essa pergunta frequentemente. The reason why Então, a razão I referenced you back pelo qual to the eu Apis Bull referenciei study, lá atrás no estudo do Touro I'm Apis. sure Eu tenho many of you certeza have de que muitos de at vocês, least done some pelo menos, preliminary fizeram investigation alguma investigação preliminar on the Apis Bull. no Touro We Apis. would normally call it the golden Nós calf. normalmente chamaríamos do bezerro de ouro, And what it refers to e and ao que isso how se it refere e impacted como isso God's impacta people. o povo de Deus. Elder Tess has done a really good job A Anciã in Tess tem feito um excelente e bom trabalho ao explicar os efeitos da idolatria and how they had picked e up that como mindset from the Egyptians eles pegaram essa mentalidade dos egípcios e o que eles explain God que through eles faziam era explicar visual Deus phenomena. através de um fenômeno Call it físico. an idol. Nós
chamaríamos isso But de that's um not ídolo, such an unusual mas não é thing to do. uma coisa usual And as de he se said, fazer, não usual de se fazer, perdão. paraphrasing from Não é uma Act coisa One, não usual de se After fazer, como ela disse na the última Egyptian apresentação, vou captivity, parafrasear, depois do cativeiro 21, egípcio, where they essentially picked up the onde habit eles essencialmente or the idea pegaram o hábito ou a making ideia idols de that fazer represented ídolos que their God. representavam os seus deuses, And that o was seu all Deus, perdão. good and well. That was all fine. E isso foi I mean, the logic and the understanding. tudo bem, o entendimento em si, By não a the time you get experiência, to the Babylonian tudo bem. captivity, que ele later, explicou. Então, depois no cativeiro babilônico, Israel, God's people, are going séculos to depois, rise up. o They're Israel, o going povo to de Deus, eles vão se levantar understand e that eles idolatry vão entender really que a is the idolatria bane of their realmente é o que eles estão atados ainda à sua If we experiência. were to go to Isaiah 46, Perdão, eles vão banir a chapter idolatria. that Então, se I nós formos had, a Isaías 46, o capítulo que I particularly eu have particularmente addressed many tenho times abordado muitas vezes now, agora. and I've addressed it from different perspectives. Agora The eu reason why olho we e vejo tend que to go to Isaiah abordei muitas 46 vezes. is because of verse E a 10, razão por que nós vamos a which Isaías is a 46 study of é o verso the 10, que é um beginning and the end, estudo sobre o princípio e o Alpha and fim, Omega, o alfa e o line ômega, upon line. linha Isaiah sobre linha. 28. Isaías 28. Now, the reason why that is a Agora, a razão really por nice que chapter to study esse é um capítulo muito is legal de se because estudar it gives a é porque reference point. ele nos dá um ponto de And the referência. reference point E o that it gives ponto de referência que ele dá is, as you all know, é, como this todos is, vocês sabem, the book of Isaiah. esse é o livro But to de understand the Isaías. reference Então, para point, entender o context, ponto de we referência, need o to know contexto, nós precisamos saber quando Isaiah's ministry is o occurring. ministério de Isaías And if está I were to acontecendo. E se eu fosse Without dizer, going to the verses sem itself, because ir para os it versos tells em you si, itself, porque eles just dizem, to name two kings, Hezekiah apenas nomeia and dois Manasseh. reis, Ezequias e If Manassés. we were to consider Então, those se nós two formos kings, considerar Hezekiah and esses dois Manasseh, reis, Ezequias e you would Manassés, know você saberia que in classic movement language, na linguagem do that this movimento would be clássica, the isso seria 723 era. a era de 723. Isso seria quando The 10 tribes, as 10 tribos Efraim, Israel, se tornam so engrossed in their idolatry, tão they get embebidos na destroyed sua by idolatria the que eles Assyrians. são destruídos So pelos I think we're all assírios. familiar Então with acho que that todos nós estamos history. familiares We com know about essa the história, 2520. todos nós sabemos This is sobre the history 2520. of Isaiah. Essa é a história de Isaías. So Então, Isaiah 46 is a time Isaías period 46 é um that is período de before tempo what que we é would antes call the Babylonian o que nós captivity. chamaremos da cativeiro em And in Babilônia. this history, E nessa what God's história, gonna do o que Deus vai fazer is he's going to é que compare ele vai comparar the experience of a God's experiência do povo today, de Deus which is hoje, today for them, que seria o hoje deles, pre-Babylonian obviamente, captivity. antes do cativeiro babilônico. And he's going to compare that E ele vai comparar a isso time period com o período de centuries tempo séculos I'm atrás, going to argue que eu the vou time argumentar period que é o período de before the tempo Exodus. antes do Êxodo. And in one history, they live in E Egypt, em uma história eles And in estão another vivendo history, no Egito they live in Israel. e em outra história eles but vivem the em Israel, experience mas is the a same. experiência é a mesma. And that's the point E esse é o I'm ponto suggesting que eu estou of sugerindo Isaiah 46. de Isaías 46. As Isaiah is going to compare these two Ao histories, Isaías comparar And essas duas essentially he's gonna histórias, tell you e essencialmente ele vai no dizer para difference você que between não há the two. diferença entre as duas. what he then goes on to O que depois explain ele explica is how God é brought his como people Deus trouxe out of o seu povo this para idolatrous fora mindset, dessa mentalidade or out of idólatra Egypt. ou fora do We Egito, can se nós equate the two. pudermos igualar They're gonna come out esses of Egypt, dois. the Então eles vão sair do Egito, gonna come out of literalmente, the e eles vão Egyptian sair mindset. dessa mentalidade That was egípcia. what was God's will. Isso é o que era a vontade de Deus. And we know that was E his nós will sabemos because que essa era a at the sua golden vontade, calf porque experience, na experiência when do they bezerro de ouro, fall into that quando sin, eles and Moses falham, discovers eles it, caem nesse this is pecado why e Moisés it's so descobre, hard esse é o motivo porque é tão in his
ele é tão punishment duro na sua punição, they should already have porque eles known deveriam já ter dynamics sabido or the context of as the dinâmicas will ou o of God. contexto ou a vontade de respect Deus to- no que diz Now respeito we'll switch over to a, agora nós vamos Apis Bull, dizer, a terminology. a They should have terminologia already do known Apis Bull, eles já that. And deveriam ter sabido disso. Isaiah 46 speaks Isaías not only comparing the 46 two, fala but não how apenas God comparando released them os dois, from that mas idolatry, como Deus os pulled them out of libertou dessa idolatry, idolatria, Egyptian tiraram slavery. eles da idolatria da experiência do Egito, And then he's going to compare e depois that ele vai history comparar with the aquela history história com of a the história post-Babylonian do captivity. período depois do cativeiro And babilônico. If you're all familiar with that E se vocês estão study, todos familiares com esse at least the estudo, way I've approached it in the past, pelo menos a forma is que eu that he will abordei isso no compare passado, é que the ele vai ministry comparar o of ministério Moses de and Moisés the ministry of e o Cyrus. ministério de Ciro. And it's a direct compare and E contrast between the esse é um two. direto comparar e contrastar entre os dois. Mas não apenas ele faz esse comparar e contrastar entre os dois. Do two things. Ao eles fazerem duas coisas, Ministers, those two men, os dois they ministérios, pull God's os dois people homens, out of captivity, eles tiram o povo de and Deus they also do cativeiro destroy the captor. e eles também destroem So they quem faz o destroy cativeiro. the captor, Então and eles they bring God's destroem people out of quem captivity. os They have manteve cativeiro e eles tiram as twofold pessoas fora role. do cativeiro. Então é um papel duplo, uma Moses função dupla. and Cyrus. Isso é Moisés e Ciro. But before that happens, Mas antes disso Isaiah gives the acontecer, backdrop Isaías of this idolatry. ele dá And I'm sure you're all o familiar with contexto it. dessa You're even now idolatria. Eu looking at, estou certo de que até agora todos the first few verses of Isaiah 46 talks about estão Baal sendo os and primeiros versos do capítulo 46, fala sobre The issue Nebo of idolatry is a significant one. e Bel. O assunto da idolatria é um assunto So, what I want to significativo. suggest Então, o que eu quero sugerir That Isaiah 46 é que Isaías compares and 46, contrasts it to the Egyptian experience. comparar e contrastar a The experiência no thing that they were Egito, suffering with o then, que eles estavam sofrendo Apis bull, lá, golden calf, o is touro the same Apis, thing o that bezerro de ouro, é a suffering mesma with coisa que now. eles estão sofrendo they're in agora. captivity, Eles estão em literally, in cativeiro, Egypt. literalmente, no Egito. In the history of Moses, Na as história we de all know. Moisés, como And todos nós Isaiah's gonna sabemos, compare e and Isaías ele vai contrast that comparar e to contrastar the aquilo history com that is the pre-Babylonian a história que é exile. pré-cativeiro babilônico, And this is antes the book of do Isaiah, remember? exílio babilônico. And E esse é o livro as de I've already Isaías, se mentioned, lembre. E eu já mencionei The book of Isaiah que o is in livro the de history Isaías that just está na precedes história que precede the captivity or the o destruction cativeiro of ou the 10 a tribes by destruição Syria. das três And also tribos the pela history Síria. E just também a post história apenas logo hoping that depois we're familiar disso. with that. Cobre todo esse período. Espero que todos estejam familiares So, com isso. When he compares and contrasts Então, these two quando ele histories, compara e contrasta essas duas Isaiah's gonna histórias, use the terms Isaías Baal vai and usar Nebo. o termo Bel e Elder Tess Nebo. is going to refer to Anciantés Apis vai se bull. referir a And we have to touro Apis take e nós all temos that que pegar dynamic toda and essa bring it into the dinâmica history e trazer of ancient para a Israel história de Israel antigo pre-Babylonian antes captivity. do cativeiro babilônico. So I'm hoping Então eu estou can all esperando que eu espero understand what que I've todos nós just laid possamos out. entender o que eu I can get a couple acabei of de people falar. just to assent to that. Se alguém puder You understand what it is that I've just falar o que described, what I've laid se out. você entendeu o que eu acabei So, de as you're descrever. having the chance to respond, I'm Então, just going to ao você ter uma chance de really responder, simply draw se that vocês out. entenderam, eu vou apenas simplesmente desenhar isso. So we have a line Então nós temos uma linha and we have two histories. e nós temos duas histórias. I'm going to call it the Alpha Eu vou and the chamar Omega isso de history. história alfa e ômega. Ômega. The first and the last. A primeira e a última. This is Isaiah Isso é Isaías 46, 46, verse 10. verso 10. So I'm just going to call this Egypt, Então, eu vou apenas chamar aqui de Egito, and
I'm going to call this Eu vou chamar isso Babylon. Babilônia. Now, in Isaiah 46, they're not in Em Babylon. Isaías 46, eles não estão em But Babilônia, he's going to refer mas back to a history when ele they vai se are in referir Egypt. lá atrás na história onde eles estão no Egito. Eu só quero que nós vejamos isso. Here, Então aqui, they're into idolatry. eles estão em idolatria. And here, they're also E in aqui, idolatry. eles também estão em idolatria. And at the end of that idolatrous E no experience, final dessa experiência idólatra, Moses is going to come. Moisés virá. And at the end of this E no experience, final dessa captivity, experiência do cativeiro, Cyrus no is caso gonna da come. Babilônia, Ciro virá. So, the reason why I mention that, Então a razão por que eu mencionei isso Because é porque Elder Tess has laid out clearly a anciã Tess who Apis explicou claramente quem o Apis era, o que ele representava. E ela realmente é bem clara, explicitamente declarou que ele era um Deus ou um rei guerreador. E você pode entender por que nessa história aqui, quando se refere à história ômega, por que o povo de Deus estaria interessado em um Deus guerreador? Porque, obviamente, esse é o período de tempo do cativeiro pelos assírios, as 10 tribos, e depois no cativeiro babilônico. E o que você precisa é um Deus que pode te proteger. Então, eu espero que você consiga ver a comparação entre as duas histórias. Então, quando os israelitas criaram o touro Apis, e eles queriam esse Deus para os guiarem, os liderarem de volta ao Egito, não apenas eles estão dando esse touro como uma oferenda de volta aos egípcios, mas também um Deus que seria capaz de os proteger. Então, eu tenho certeza de que a anciã Tess mencionou isso, mas eu não tenho certeza se isso foi o foco da atenção dela quando ela fez o estudo no touro Apis. Porque um outro aspecto desse touro é que não apenas ele é, se eu fosse chamar isso, um Deus de guerra, um Deus de poder, um Deus de força, mas também é um Deus de fertilidade. É também associado com criação, ou um Deus criador, se eu pudesse dizer dessa maneira. Então, ele tem dois aspectos. Não é apenas um Deus, vou chamar assim, um Deus de guerra, um Deus guerreador, mas é também um Deus de fertilidade, um Deus de criação. Então, quero focar nesse segundo aspecto do que o Apis Bull representa, que é um Deus de fertilidade. Agora, se você for, eu irei à Bíblia primeiro. Nós iremos a Êxodo capítulo 32. Nós vamos começar no verso 4. Êxodo 32, verso 4. Agora nós vamos começar vendo qual aspecto desse Deus. Êxodo 32, verso 4. Ele está falando sobre Arão. E ele, Arão, recebeu em suas mãos e trabalhou com buril. E quando diz que ele recebeu na sua mão, essas são as joias que são trazidas à vista no verso 3. Todas as joias. Todas as pessoas tiraram seus brincos,
que estavam nas suas orelhas. Então todos eles vão dar para eles essas joias. Então no verso 4 ele recebe eles na sua mão e os trabalham com um buril. E depois ele fez um bezerro de fundição e ele diz: este é o Deus. Então disseram: este é o Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Então 2 pontos que eu quero que nós vejamos. Primeiro, que diz que é Deus no plural. São esses deuses que os tiraram do Egito. Não é um Deus singular, o Deus do Apis-Bul, mas diz Deus no plural. E a segunda coisa que eu quero pontuar é que são esses deuses que os tiraram da terra do Egito. No português é singular, só que no inglês é no plural, fala deuses. Isso eu quero ver se eu posso encontrar outra referência, se eu puder. Won't be long. If I can't find it, I'll skip the point I want to make. Não vou demorar muito, se eu não achar, eu vou pular essa parte. Back, if you keep your hand Ok, se você deixar a sua mão em Êxodo 32, volte a Êxodo 14. Eu quero que a gente volte a Êxodo 14. Vou te dar um momento para você encontrar. So, Exodus 14, we're not going to... Êxodo 14. We'll probably read the next one as well. This is Numbers 33. Então, a gente vai ler também Números 33. So, I've got Exodus 14. Então, eu falei Êxodo 14 Numbers e Números 33. Give you the verses in a moment. Vou te dar os versos já 14, Numbers 33. Êxodo 14, Números 33. So, we'll go to Exodus 14. Então, vamos para Êxodo 14 e eu estou no verso 8. Exodus 14, verse 8. Êxodo 14, verso 8. And the Lord hardened the heart of Pharaoh, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse aos filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão. Então, se nós vamos fazer um estudo, talvez alguém queira fazer isso. Qual seria a palavra mais importante nesse verso? Agora, se você já me ouviu perguntar essa pergunta antes, você sabe que você tem que modificar essa guerra de Guilherme Miller. E se alguém puder de fato dizer o que essa... Se eu pudesse dizer de fato dizer o que essa regra significa, não quer dizer que toda palavra tem a sua própria importância no assunto, mas eu não uso essa regra dessa maneira e eu não recomendo que as pessoas usem dessa maneira, que diz que cada palavra tem a sua própria importância. Bearing, carregamento, significa importância, direção. Então, quero dizer que em qualquer estudo particular tem uma palavra que traz um carregamento, uma direção do assunto que está se tratando. Então, nesse verso, qual é a palavra importante? A palavra que tem a maior importância, carregamento. Em Êxodo 14, verso 8. Se alguém tiver algum pensamento. So, good. I'm going to go with... Bom. We'll go with Brother Leon. Nós iremos com o irmão Leon, que diz alta mão. Não seria a palavra
mão, eu vou sugerir que é a palavra alta e não mão. But you can put them together. Mas assim, a gente pode colocar os dois juntos. Eu não quero nitpick on that. It's the criar high uma problemática hand. quanto a isso. So É uma if you mão go to, alta, uma I alta think I mão. said Numbers Então, se 33, nós formos a Números Numbers 33, 33, verse 3. Números 33, Numbers verso 33, verse 3. Estou em Números 33, verso 3. Partiram, pois, de Ramassés no primeiro mês, no dia 15 do primeiro mês, no dia seguinte da Páscoa, saíram os filhos de Israel por alta mão, aos olhos de todos os egípcios. Então, é uma mão, mas eu quero que nós vejamos que se você for reforçar o entendimento, nós vamos reforçar o entendimento de mão com uma alta mão. Então, o que seria essa alta mão, ao contrário de simplesmente dizer uma mão? O que as pessoas dizem que uma mão é? Então, ao você me dar as respostas, eu vou ler o verso 4 para você. Enquanto os egípcios enterraram os que o Senhor tinha ferido entre eles, a todo primogênito, e havendo o Senhor executado juízos também contra os seus deuses. Então, o que é essa alta mão? Bom, poder, nós iremos com poder, ou grande força. Então não é simplesmente uma mão, é uma mão alta, uma alta mão, que é uma mão poderosa. Uma mão realmente poderosa. Então, no contexto de matar as pessoas e destruir os seus deuses, todos nós sabemos o que é uma mão alta. Que tipo de Deus que pode fazer isso? Que tipo de Deus pode ter uma alta mão? Seria um Deus manso e calmo? Ou seria um Deus guerreador? Então todos nós sabemos a resposta a isso. Obviamente, é um Deus guerreador, um Deus grande, poderoso, guerreador. Então, quando você volta a Êxodo 32, Arão disse a eles: esses são os deuses de Israel. Esses são os deuses de Israel que os tiraram da terra do Egito. Então, quero que a forma que a gente entenda que está escrito aqui, que a forma que tirou as pessoas do Egito é como? Eu vou tentar ir um pouco mais devagar. Alguém falou que ele estava indo rápido. No português a tradução está errada, no inglês diz que Arão diz e fala sobre deuses e não só sobre deuses. Então, Arão diz que o touro ápis é singular ou plural? Por sinal. Singular. Bom. Mas ele não diz isso, ele diz deuses. Então, quero que a gente mantenha isso lá atrás das nossas mentes. Nós talvez não vamos chegar a isso nessa semana, mas eu quero que a gente coloque lá no fundo da nossa mente, que diz deuses, mas Apis-Bull é um Deus singular. Então se fala que é deuses que os tiraram da terra do Egito. E como é que foi feito isso? Se você for para Êxodos 14 e Números 33, ele fez isso. Bom, com uma mão alta, com uma alta mão, com poder, com força. Então, eu só quero que a gente esteja certo de que toda essa ideia sobre o touro ápis, que a anciã Tess tem nos explicado, está correta. Você pode mostrar isso direto da inspiração, que é um Deus de força, ou um Deus de guerra, um Deus guerreador. Um Deus que tem poder, que é capaz de fazer esse trabalho por eles. Verso 5. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e apregoou Arão e disse: amanhã será festa ao Senhor. Uma festa a Deus. Então, esse Deus é quem? Que Deus é esse? Não é o Deus egípcio, não é o Deus Apis, esse é Jeová, é o Deus verdadeiro. Mas agora ele vai ser representado da melhor forma que eles puderem. Eles querem honrar a ele.
E a forma que eles vão fazer isso é ao criar uma deidade ou uma imagem que tem que ser Touro Apis, um deus guerreador. Mas eu já disse que Apis tem duas conotações. É esse deus guerreador e nós podemos chamar isso Deus criador ou Deus de fertilidade. Verso 6. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se a comer e a beber. Depois levantou-se a folgar. Então, qual palavra nesse verso 6 é a mais importante? Who wants to venture a guess or Quem quer hopefully an educated guess? aventurar uma suposição? 32 verse 6. What is the key word? Most important Nós estamos em Êxodo 32, versos 6. Usando a regra de Miller número 1, nessa passagem, qual é a palavra mais importante? Okay, so I'm going to go with play. Ok, então eu irei com folgar. So, a couple of people got that. Brother Então algumas pessoas disseram Anna, isso, o ancião, ou o irmão Tom, a irmã Ana, It's the word play. I want to go with the word play. So, é a palavra folgar. Eu irei com essa palavra, folgar. Então segure o seu dedo em Êxodo 32, verso 6. E vamos agora para Gênesis. Eu quero ir para o livro de Gênesis. Eu vou escrever isso aqui no chat. 26, Gênesis 26, verso 8. Genesis 26, 8. Gênesis 26, verso 8. Hopefully I've given you the right one. Espero que tenha te dado o verso correto. Sim, The right verse. é o verso So, certo. I'm going to give people a moment to read Eu vou it dar themselves. um momento para as pessoas lerem por elas mesmas. We're in Genesis Nós 26, estamos em 8. Gênesis I'm going to ask the 26, same 8, e eu vou question. perguntar Tell me what a mesma questão, a the mesma Miller's rule number pergunta. one, Me diga what is the com, key usando a word regra de here? Miller número I 1, changed qual é a the word- I changed the palavra-chave key word. aqui. It's the most important word. Eu mudei essa palavra-chave para dizer qual é a palavra mais importante, ou seja, qual é a palavra que tem um carregamento, uma grande importância no assunto. Então as pessoas podem ver isso muito fácil. O verso, o que você precisa fazer você tem que voltar ao hebreu e conectar as palavras. As pessoas disseram que a palavra mais importante seria brincando. Não sei se todo mundo respondeu então que seria o sporting, tipo, praticar esporte, o brincando. Então se você voltar ao hebreu, é a palavra H6711. H6711. E é a mesma palavra hebraica para jogar ou praticar esporte, é a mesma palavra. O verso é o brincando. Isaac estava brincando com Rebeca. Então, se você for para a palavra em si, é uma palavra muito benigna, não tem nada maldoso sobre ela. Mas tem um certo contexto, assim como muitas palavras têm, dependendo da situação. Então, se isso fosse uma Olimpíada, você poderia usar essa palavra. Se você fosse para um show de comédia, você também poderia usar essa mesma palavra. Então, você pode usar essa palavra como esportes, como na Olimpíada, e você poderia fazer isso como num show de comédia. Você pode ver crianças simplesmente brincando no jardim, fazendo coisas de crianças, como andando de bicicleta. Você pode usar essa palavra também para isso. Seria o brincar. Mas se você for para o Gênesis 26, verso 8, qual palavra é isso? Qual palavra que você substituiria para brincando? Good. We got that really quick. Alguém respondeu bem rápido ali. Ele falou, bom, nós estamos com a irmã Vitória, você é rápido. Flertar é exatamente a palavra que eu estava pensando. Então nós vamos mudar a palavra brincando para flertando.
E aconteceu que, como ele estava ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaac estava brincando com Rebeca, sua mulher. Estava flertando com Rebeca, sua... Ele não leu o verso todo, ele falou, Rebeca, sua o quê? Qual é a palavra? Não é a esposa. Rebeca, perdão gente, eu tinha lido antes. Rebeca, sua o quê? Pra você colocar a resposta correta. Bom, Rebeca, sua irmã. Isso é onde os problemas começam. Porque você pode brincar, ele falou o nome de uma brincadeira, ou algum tipo de esporte com a sua irmã, não tem nenhum problema com isso, certo? Mas por que Abimeleque, dependendo de como você vai dizer, ele ficou triste ou ficou suspeito, pensando que alguma coisa está estranha, vendo que quando Isaac está praticando esporte com sua irmã Rebeca, é porque esse esporte, brincar, que ele está jogando aqui, brincando, de acordo com as palavras da irmã Vitória, é o quê? Flertando. Ele estava flertando com a sua irmã. E todo mundo sabe que é errado fazer isso. Então Abimeleque diz, como é que ele está flertando com sua irmã? Isso não parece estar correto. E, claro, qual é o problema? Porque ela não é sua irmã. Ela é sua esposa. E é perfeitamente aceitável flertar com sua esposa. Então, como eu disse, essa palavra pode ser usada de formas diferentes. Então, você tem que ser capaz de pegar o contexto. Agora, eu te dei o contexto em Gênesis 26, verso 8. É claro de ver, esse é o contexto. É claro de ver qual é o contexto. Mas quando você tira essa palavra, quando você pega essa palavra no seu contexto, em Êxodo 32, verso 6, agora diz que eles vão beber, comer e beber, e eles vão levantar para jogar. Eles não estão levantando para jogar um jogo de futebol, ou um outro jogo que ele falou, ou vôlei, ou algum tipo de, qualquer tipo de esporte. O que eles estão se levantando para fazer? É a mesma palavra que é usada aqui quando fala folgar. Good, we'll go with the naughty stuff. Alguém respondeu. They're going to go up and they do the naughty stuff. Okay, so I like, it says, do the deed. Alguém respondeu. Fazer o flertar, ou o irmão Emmanuel disse, fazer sexo. We'll go with any one of those four. Sex, the naughty stuff, do the sexo deed, ou to know each other. Fazer o Good. So, flertar, whether or not they conhecer o outro, had, ou intimacy, I'm sure some of them did. Quer ou não, eles vão ter uma intimidade, tenho certeza de que alguns deles tiveram, mas todo o cenário aqui é experiência sexualmente provocativa. Então, por que eles estão fazendo isso? É porque simplesmente eles sentaram para comer, e eles beberam alguma coisa, e você iria inferir que esse é uma bebida alcoólica, que eles vão ficar bêbados. Não diz explicitamente sobre isso. Mas por que eles acabam flertando e eles acabam flertando no final um com o outro? Então já expliquei a razão. Isso não é uma orgia sexual. Eu quero que nós estejamos claros nisso, que isso não é uma orgia sexual. Esse é um ato de adoração. Muitas pessoas no chat estão dizendo a mesma coisa. Ele é um deus de fertilidade. O que significa o Apis-Bull? É parte da adoração idólatra, o sistema de adoração idólatra. Eles aprenderam isso do Egito. Sim, isso eu quero que vejamos. Eles não estão tendo essa intimidade um com o outro. Isso não tem que ver com relacionamentos familiares. Não são esposos e esposas. Não são apenas pessoas casadas. Essas são pessoas solteiras, mas não mais
Não há espaço para relacionamentos humanos. Tudo que eles estão fazendo é seguindo as regras de adoração. Isso é o que eu quero que todos nós vejamos. Então, quando nós estivemos no verso 4, esse é Apis, o deus de guerra. Eu vou chamar isso de deus de guerra. Não é um termo tão acurado, o termo alta mão, mas quando você vai para o verso 6, é o deus de fertilidade. Who brings about creation. É o Deus que traz criação. Alguém diz que a igreja adventista ensina que isso é uma orgia. Eu não quero que isso se pareça feio, não estou dizendo que não é. Mas eu quero que nós entendamos, se nós pudermos dizer assim, com contexto histórico, nós podemos usar esse tipo de fraseologia. Esse é um serviço aceitável. Está ok em fazer, porque você não vai sair e apenas brincar com a esposa do seu vizinho. Você não é que você não está casado e vai visitar uma mulher. Eu quero que a gente veja que é parte de um ritual, um serviço de ritual. É completamente aceitável, porque no final disso, todo mundo vai voltar para a sua vida normal, se nós pudermos dizer dessa maneira. O dia seguinte, a mulher que talvez você flertou, você não pode fazer a mesma coisa num supermercado. O homem que você dormiu, talvez durante esse serviço, uma semana depois, você não iria dormir com ele. Você teria um comportamento normal com a pessoa. Aquilo que você teve foi um serviço religioso. Eu quero que a gente esteja claro com isso. Então, eu não quero trivializar isso, falar que é algo trivial. Eu realmente espero que a gente entenda isso. Eu não quero demonizar as pessoas. Você não tem uma escolha, você tinha que fazer isso. Para seguir o Apis, essa é a forma que você faria, isso é claro. Se nós estivéssemos de férias no Oriente Médio, você foi para a Turquia ou algum local assim, e você quer ir, ou em Jerusalém, e você quer ir para um mosteiro, apenas para visitar aquele local, o resort, como turista, você tem que saber, esquece, resort não, para você fazer isso, você deveria provavelmente ter que tirar os seus sapatos ou cobrir a sua cabeça. Todos vocês sabem que isso seria um procedimento normal naquele ambiente. E eu não quero trivializar o que eles... Ao mesmo tempo que eu não quero trivializar, eu também não quero demonizar. Eu quero dizer que isso é parte de um serviço de adoração. Se nós pudermos ter em mente essas duas coisas. Então, particularmente, a segunda parte que eles se levantam para folgar. Isso está conectado com fertilidade e criação. Então, se nós tivermos todos esses pensamentos em nossas mentes, eu quero seguir. Então, você se lembra que no verso 4 diz: esses são os seus deuses, ou Israel, que os tiraram da terra do Egito. Por que ele foi de um Deus singular, o Apis, a muitos deuses? Por que ele vai de singular ao plural? Então, eu quero apenas abordar isso. E ao abordar isso, não é uma coisa tão direta, tão clara. É um pouco esotérica, mas é correto e verdade. Antes de eu explicar isso, alguém disse: essa é a religião misteriosa. Eu vou a esse conceito de religião misteriosa. O irmão Richard falou: essa é a religião misteriosa. Se você fosse apegar a essa ideia, religião misteriosa, o que eu quero dizer, talvez não hoje, mas talvez na próxima apresentação, se a gente não terminar,
Eu não sei se a gente vai terminar esse pensamento. O que é essa religião misteriosa? Não estou perguntando ao irmão Richard especificamente, mas eu acho que todos vocês sabem o que ele quer dizer com isso. O que é essa religião misteriosa? Como é que é operada? E quão mal é isso? Talvez eu vou explicar isso de uma forma diferente. Eu não vou usar a palavra religião misteriosa ao seguir. Eu vou usar uma frase diferente mais para frente, mas vamos com essa. Então agora a gente trocou para paganismo. Alguém colocou para paganismo. Então você não precisa mais aventurar mais uma outra palavra. A razão por qual isso é importante é porque se eu fosse perguntar a você, você participa ou você já se adentrou numa religião misteriosa ou paganismo, que é a terminologia que o irmão Richard deu? Será que nós praticamos esse tipo de religião, a religião misteriosa, o paganismo, uma religião pagã, ou adoração à natureza? Então são todos os três termos que foram dados para o irmão Richard. Adoração misteriosa, paganismo ou adoração à natureza. Será que nós, adventistas, esse movimento adventista no século XXI, e o que eu vou dizer, infelizmente eu acho que a Ancientez não... Alguém falou que a Ancientez trouxe 2014, mas ela não estava aqui em 2014, primeiramente. Eu estava respondendo alguém que falou no chat. O que eu quero dizer é que nós acreditamos que nós estamos libertos da religião misteriosa. O que eu quero sugerir é que a religião misteriosa está viva no Adventismo e também está bem viva nas mentes e corações de membros desse movimento, nesse movimento. Em qual grau, cada um tem que entender por si mesmo, em qual extensão, o que eu quero dizer é que está amplamente espalhada. Então, vamos resumir alguns pensamentos ou pontos que nós fizemos. Esse é o touro Apis, o Deus Apis. Esse Deus tem duas representações. Uma delas é guerra. Ele tem uma mão poderosa e forte, e a outra é o Deus que cria, ou o Deus de fertilidade. Esse Deus é uma pessoa, um bezerro. Mas, apesar de ser uma entidade singular, representa deuses no plural. Então, se eu puder dizer dessa forma, vocês todos já ouviram, ou talvez você nunca ouviu, é um termo em inglês, pelo menos nas Nações Unidas, no Reino Unido. Quando você vai comprar, eles fazem essa promoção, digamos assim, você pega 2 pelo preço de 1. Talvez você já tenha ouvido essa expressão quando você vai fazer compras. Compre 2 pelo preço de 1. Eles não falam que é a metade do preço. De fato, eles não deixam você comprar uma coisa pela metade do preço. Você tem que comprar 2. Que obviamente é uma técnica de marketing. Então eles vão dizer 2 pelo preço de 1. E isso é o que eu quero sugerir que você vai pegar, vai envolver o ápice. Você vai ter 2 deuses pelo preço de 1. Então, o Deus é o ápice e você vai pegar um segundo Deus conectado a esse Deus. O Deus singular é o ápice e você vai pegar um segundo Deus além desse Deus. Então, eu acho que eu resumi tudo que nós tivemos até aqui. E eu perguntei que tipo de experiência ou religião é isso, e alguém falou que é a religião misteriosa, o paganismo ou adoração à natureza, e depois eu perguntei, nós ainda estamos envolvidos nessa prática religiosa do Apis Bull? E se nós apenas formos seguir
as apresentações da Anciã-Tese, a apresentação da Anciã-Tese, eu acho que todos nós diríamos sim, mas eu quero ser bem específico, pelo menos no que eu quero dizer, quero trazer com tudo isso. Então, eu quero fazer uma pergunta específica, mas eu tenho que checar uma coisa antes. Okay, so I don't want everybody to answer this question. Ok, eu não quero que todos respondam a essa pergunta. Only one stroke two people to answer. Eu quero que apenas uma ou duas pessoas respondam essa pergunta juntas. E a irmã Charity e o irmão Blessing. Eles estão todos aqui no grupo, eles estão participando, então quero que eles respondam essa pergunta. Se eles estão desejosos de fazer isso, ok? Só quero que eles respondam se eles estão comigo e estão ouvindo antes de eu perguntar a pergunta. Apenas responda sim se vocês estão ouvindo. Ok, eles responderam sim, eles estão juntos. Responderam. Eu e eles estivemos falando, né, que foi um estudo muito amplo, mas nós tivemos essa conversação sobre esse assunto. Então a minha pergunta é: existe esse Deus, esse rei guerreador, esse Deus, seu nome é Apis. Mas Arão sabe que quando você cria o rei guerreador, ele não vem sozinho, uma pessoa. Quando você cria ele vem como um negócio, uma promoção. Deuses. Você vem dois, não só um. Não é um nome que eu estou procurando. Não estou procurando por um nome. O que eu estou perguntando ao irmão Blessing e à irmã Charity: quem é que vem junto com esse rei guerreador, que é esse touro? Quem é que vem junto com ele? Eu não estou procurando por um nome. Mas tem algo que você tem que atar a ele. Quem e o que é isso? Essa é a minha pergunta. Não estou procurando pelo nome egípcio. Não entre em pânico se você está procurando pelo nome do Deus. So, this is okay, good. Never mind, Brother Curtis. Thank you. It's a long answer anyway. Ele respondeu alguma coisa que ele falou que de qualquer maneira isso é errado. Ele falou isso aí é o Apis. Ele deu alguma palavra. Ele falou, não sei como é que isso é pronunciado. Isso seria Apis. Eu quero saber o que vem com ele. E essa pergunta é para o irmão Blessing e para a irmã Charity. Se vocês não estão certos, não entre em pânico. Apenas diga que vocês não estão certos. Ok, eles falaram que estão pensando. Então você tem que pensar lá quando a gente se comunicou, quando a gente conversou. Ok. The answer is fertility. Então a resposta é fertilidade. Eu vou mudar esse termo, fertilidade. Porque se você tem um rei guerreador, o que você precisa para ter fertilidade? O que o rei precisa? Bom, ele precisa de uma mulher em sua vida. Então, eu quero que a gente entenda a dinâmica do que eu estou sugerindo aqui. Se você comprar Apis, o que você pega com ele? O que você ganha com ele? Você pega a sua parceira com ele. Ela vem de graça. Agora, isso é um fenômeno de idolatria. Isso não é algo único. Quando você começa a ter esse
Deus masculino, esse Deus guerreador, ele não pode vir sozinho. Ele tem que ter os seus desejos alcançados. Ele precisa ter uma parceira em sua vida, especialmente se ele é o Deus de fertilidade. O Deus que, a gente poderia falar isso, o homens dos homens, toda aquela conotação de bravo. Alguém chamaria de masculinidade tóxica, se nós pudermos usar essa frase. Então, quando você tem esses deuses, agora você tem homem e mulher, nós agora podemos ver por que eles vão se levantar para folgar. Todos nós agora podemos ver que o que eles estão fazendo é, em essência, fazendo uma mímica. Não quero chamar isso de um relacionamento idólatra, porque é uma relação entre deuses, esses dois deuses. Eles estão fazendo uma mímica, imitando esse ato. E tudo isso é adoração. Esse ato entre os deuses. Homem e mulher. Então, eu espero que todos nós estamos juntos até aqui. Agora, o que eu quero que a gente pelo menos considere, se você não quiser aceitar, você pensa que você está livre do paganismo, está liberto do paganismo, da adoração à natureza e da religião misteriosa. Você pensa que você está liberto de tudo isso. Mas eu quero sugerir que você não está. Então, alguém pode me dar uma versão mais limpa, higienizada, um modelo mais higienizado, mais limpo dessa forma de existência ou adoração? Sanitizar, a única coisa que pode sanitizar e higienizar algo é a cristandade, por sinal. É Deus. Sensualidade não seria uma palavra mais limpa, mais pura. Sensualidade é anticristã. Eu quero uma versão sanitizada, higienizada, mais pura. Vou refrasear isso. Uma versão cristianizada. Sensualidade não seria. Okay, so now we're coming up with silly answers. We can't say. Estamos tendo respostas muito bobas. Richard, you can't do that. Irmão Richard, você não pode falar isso. Isso não está certo. Ele está lendo a resposta das pessoas no chat. Okay, so I'm gonna type out the answer. Eu vou digitar aqui a resposta. Ele vai falar depois. So if you didn't come to our class, you're going to miss the answer now. Não está participando aqui da nossa classe, você não vai ver a resposta. Eu digitei, mas não vou dizer. Então todo mundo que não perdeu essa apresentação aqui não vai saber. Tá falando brincando. Então, eu estou sugerindo que essa é a versão cristianizada ou sanitizada, a versão do que eles estão fazendo aqui. Então, eu quero dizer que esse modelo idólatra está vivo, está bem vivo, bem no meio da cristandade. A minha pergunta é: esse modelo de Deus, o Deus verdadeiro, o Deus verdadeiro, quando você cria ele, quando você o constrói, ele não vem por si mesmo, ele vem com uma parceira. E a parceira é feminina, porque ele é masculino. Então eles vêm juntos. Ok, alguém diz, ele não é o Deus verdadeiro. Eu sei que ele não é o Deus verdadeiro. Você tem que viver num mundo de parábolas. Se você não entende a parábola, você não entende o real. Eu não estou dizendo que Apis era o Deus verdadeiro. O que eu estou dizendo é que ele era o Deus verdadeiro na sua representação como os israelitas entendiam ele. Ancien Test disse explicitamente que você e eu adoram
o touro Apis hoje. E se nós estamos adorando o touro Apis hoje, de fato o que nós estamos adorando é o Deus verdadeiro, mas ele não é o Deus verdadeiro como ele de fato é o Deus verdadeiro como é representado pelo touro Apis. Então, quando você cria esse Deus, o que vem com ele é a contraparte feminina. Então você tem masculino e feminino, eles têm uma relação um com o outro. Você não pode ter um sem o outro. Então, o irmão Bless, ele está dizendo, eu tenho certeza que você se lembra daquela discussão, aquela conversa que nós tivemos, e a razão porque eu perguntei a ele essa pergunta é porque isso foi algo que apareceu em um estudo que nós estávamos discutindo, e mesmo que não era sobre esse assunto em particular, isso se conectava justamente a esse assunto, que é o touro Apis. E o que eu quero fazer não é simplesmente pegar isso como um conceito isolado, ou essas pessoas pagãs que têm esse modelo ímpio de homem, um Deus masculino e feminino. O que eu quero que nós vejamos é que o modelo de chefia, que é a palavra que ele digitou, é o mesmo modelo, apenas está cristianizado, higienizado. Então, as pessoas que não estiveram aqui, eu disse a palavra, que é chefia. Eu estou dizendo que o modelo de chefia é uma versão cristianizada de paganismo. Se você quiser fazer isso da outra forma, de forma ao contrário. Porque quem é que vem primeiro? A idolatria ou o Deus verdadeiro? Quem é que estava aqui primeiro? Todos nós sabemos a resposta. Não preciso esperar pela resposta. É o Deus verdadeiro. Tudo mais é uma cópia dele. Eu não vou dizer uma cópia, eu vou chamar de uma zombaria da verdade. Acho que é uma imitação, perdão. Uma imitação da verdade. Deixa eu ver. Uma cópia da verdade não significa que a verdade é menos verdade. Eu não estou dizendo que o falso é verdade, mas o que eu estou dizendo é que se ele é modelado pelo verdadeiro, então existe alguma verdade nisso. De outra forma, uma falsificação da verdade. Porque se é um modelo da verdade, uma imagem da verdade, uma cópia da verdade, então tem que existir verdade lá. Então, onde é que eles pegaram essa ideia de quando eles criam um Deus Apis, você tem que criar a sua parceira? De onde é que eles tiraram isso? Eles tiraram isso, eu vou apenas chamar de cristandade. Cristandade não existia. Cristianidade não existia na época, então a gente poderia chamar de igreja naquela dispensação. Eles pegam isso de Deus, do reino de Deus, do modelo de Deus, da igreja. Basicamente, de Adão e Eva. Então, tudo isso é tirado do modelo de Adão e Eva. Agora, hoje, quando nós começamos a pensar sobre o que as pessoas chamariam de religião misteriosa, ou paganismo, ou adoração à natureza, ou essa coisa maldosa que as pessoas fazem, nós temos que lembrar que eles não inventaram isso. Eles não pegaram isso. Eles não inventaram isso por eles mesmos. Eles não pegaram isso do nada. Eles pegaram isso da religião verdadeira. Então, o que eu quero que nós vejamos é que a religião que nós temos, que é conectado com homem e mulher, e as práticas religiosas que nós temos são apenas uma representação, ou estão sendo representadas por, nós podemos dizer dessa forma, por essa religião idólatra. Tem muita pouca diferença entre as duas. Agora, dependendo de qual religião você quer ir, se nós queremos ir para Astaroth ou Diana, está falando de deuses. Quem é que governava? Quem era o chefe?
Naquela forma de idolatria, a mulher governava. Mas nessa forma de idolatria, o Apis Bull, o homem governa. É sempre pessoas buscando por poder. Mas o que eu quero ver é a interação entre homem e mulher. Isso se torna significante porque você tem que se lembrar o que é a cabeça e o que é a cauda. De onde é que essas coisas vieram? E como é que essas coisas terminam? Então, existe o Deus verdadeiro. E ele cria Adão e Eva, homem e mulher, masculino e feminino, na sua imagem. A pergunta que você vai perguntar a você mesmo é: o que é Deus? Deus é um homem ou Deus é uma mulher? Ou é Deus metade homem e metade mulher, ou ele é ambos? O que é Deus? Homem ou mulher? Não estou perguntando para você responder, são perguntas retóricas. Numa parábola, nós sabemos a resposta. Na parábola, é Adão e Eva. Então, no parabólico, no natural, são dois seres humanos, masculino e feminino. Eles se juntam juntos e se tornam uma carne, que é uma representação de Deus. Eu não quero entrar nos detalhes, ou no que isso significa, o que isso se parece, como é que isso se arquiteta, mas o que eu quero dizer é que quando você vai em idolatria, de onde essas práticas idólatras vieram? Como é que eles inventaram isso? Eu quero dizer que eles inventaram ou modelaram isso baseado na humanidade. Se você for para passagens como Isaías 46, que nós já mencionamos, eles criaram esses ídolos na imagem de quem? Eles essencialmente criaram eles na imagem da humanidade, ou como as pessoas diriam, na sua própria imagem. E se você vai criar ídolos na sua própria imagem, que tipo de ídolos você é forçado a ter se você criarem eles na sua própria imagem? Que tipo de ídolos você terá? Alguém? Bom. Não seria alguns que vão parecer vocês mesmos, não como um homem. Gênesis 1:27, o irmão respondeu pra gente. Você tem homem, masculino e feminino. Então você tem um Deus masculino e feminino. Você tem que fazer isso porque esses modelos idólatras são baseados na humanidade. Se for para Romanos capítulo 1, Paulo discute isso. Então isso é porque você tem todo esse modelo de masculino e feminino. Então nós podemos falar sobre masculino e feminino, mas podemos também olhar para isso de uma outra perspectiva. Nós podemos olhar para isso como o Deus Sol. Todas essas religiões diferentes têm seus próprios nomes, mas o Deus Sol é o Deus preliminar, o mais poderoso, que seria o homem. Qual seria a sua contraparte? O Sol seria o homem. Qual seria a contraparte? Bom, a Lua. A mulher, Lua. Excelente. Então você tem o Sol e a Lua. E você pode começar a ver o quão feio tudo isso se parece. Se você for para Apocalipse 12, qual modelo é aquele? Qual modelo é usado lá? No que a mulher está em pé? Apocalipse 12, o que a mulher está em pé? Na lua. Por que uma mulher ficaria em cima de uma lua? Todos nós começamos a ver o problema agora. Muito da inspiração, se lembre, o livro de Apocalipse. Isso não é um estudo sobre Apocalipse 12, eu não estou tentando olhar para toda aquela simbologia. Dá uma boa simbologia lá, mas eu quero dizer sobre o modelo. É o último livro, é o livro mais refinado, o livro mais moderno da Bíblia, o livro de Apocalipse.
100 depois de Cristo. E olhe o que o modelo, qual é o modelo? Porque tem uma mulher em pé de uma lua, porque é o reflexo de quê? Do homem. É uma luz menor. Se você é menos, o que isso torna você? Se parece menos, se parece você menor. Feio é isso, você dizer isso para as mulheres que elas são menos do que o homem, porque é uma reflexão do sol, inferior, desigual, menos importante. Tudo isso, toda essa imagem é a mesma imagem que as religiões pagãs pegaram. Eu estou dizendo, eles não inventaram isso. Então, antes de a gente começar a ridicularizar as pessoas dizendo que eles são pagãos ou eles têm uma religião misteriosa, que nós estamos limpos, eu quero quero lembrar a nós que eles pegaram tudo isso de nós. O que eles pegaram de nós? Que as mulheres são menos importantes do que os homens. Elas não têm a sua própria glória. Elas estão na sombra do homem. Elas são apenas uma reflexão do que os homens são. De fato, se uma mulher tiver que ser gloriosa, quem é a única pessoa que pode fazer uma mulher gloriosa? Porque elas não podem ser gloriosas por si mesmas. Elas podem? Não. Apenas um homem poderia fazer isso dela. Então, não é Jesus. Alguém respondeu Jesus. Eu não posso citar Jesus como a resposta correta, irmão Richard. Não é Jesus. É o homem. Irmão Daisy, um homem. Sim, ok, isso é certo. Elas só podem ter a sua honra própria de um homem. Então, toda essa imagem idólatra que nós tivemos aqui, tudo está emprestada desse modelo que eu chamaria de chefias. Sexismo. Alguém no comando. Se você puder começar a ver que a significância e a profundidade desse problema do touro Apis, isso vai muito além de masculinidade tóxica, que você tem homem que tem essa imagem ruim, que todos nós tivemos alguma idolatria em alguma forma ou formato em nossas vidas. É bem específico. E o que está relacionado ao que diz respeito a esse estudo particular que eu quero que nós entendamos é o modelo de chefia, alguém no comando. E como isso impacta, nós iremos apenas, eu diria, com relação a esse movimento. Que o que eu quero que nós entendamos, como isso impacta o nosso movimento, que esse assunto do touro Apis nos leva ao modelo de chefia, que está conectado ao assunto de igualdade. E a idolatria, ou que a anciã Tess diz, protestantismo apóstata, que as pessoas no movimento ainda tem, que eles já tinham antes de se juntar ao movimento, mas que é um estilo de vida que todos nós temos, acho que ele falou isso. Tudo isso está conectado ou está representado com o modelo do touro Apis. Eu quero que todos nós entendamos isso e, na sua significância. Então, isso foi um pensamento introdutório a talvez algo ou uma ou duas perguntas, mas que estão relacionadas a esse assunto de como homens e mulheres e o seu relacionamento um com o outro, como se interagem para criar unidades familiares e como unidades familiares são construídas e como elas operam e trabalham juntas. O estudo do touro Apis não é apenas que nós estamos falando sobre a ala direita do protestantismo apóstata conservador. Isso não é apenas o fato de que nós entendemos essa ideia de que está
governado por uma figura masculina, branca, forte. É muito mais do que isso. É a ideia de que chefia, alguém no comando, é uma forma apropriada de ter a sociedade funcional ou a forma como as famílias são estruturadas. Mas o que eu quero que nós vejamos é, quer que você concorde ou não com isso, muitos de nós ainda não erradicaram esse modelo de chefia. Eu quero chamar dessa maneira, esse modelo idólatra, esse modelo errado. Eu não estou dizendo que nós pegamos isso da idolatria, eu estou dizendo que as religiões idólatras pegaram de nós. E se eles pegaram isso de nós, nós podemos ver que se você quer aprender alguma coisa sobre esse modelo de submissão, de chefia, você pode aprender isso através dessas práticas idólatras. E eles podem aprender direto de nós. Então, um relacionamento simbólico que a gente pode aprender, eles podem aprender de nós. Nós podemos entender que a contrafação pode nos ensinar a verdade. Nós sabemos disso. Isso é da história de Fátima. Esse é o motivo pelo qual a história de Fátima é tão importante. Não entendi essa parte que ele falou. A razão porque é importante é porque a contrafação pode ensinar da verdade. E de fato nós podemos saber isso. Quando a gente vê sobre as histórias do Rei do Sul e Rei do Norte, como é que eles guerreavam, como é que eles se relacionavam um com o outro, isso pode nos ensinar para o nosso próprio comportamento, nossa própria conduta, da forma como nós devemos nos conduzir. Ou seja, como isso pode nos iluminar de como a verdade funciona. Então, o que eu quero que nós vejamos é que esse modelo de chefia, ou de desigualdade, ou sexismo, é o mesmo assunto que tem sido abordado aqui no estudo do Touro Ápis. Então, quer ou não que nós começamos a falar sobre dote, ou sobre submissão a alguém no comando, ou qualquer outra coisa que torce nossos conceitos, nossos modelos que são trazidos através dessa perspectiva. Tudo isso está sendo trazido da adoração ao Touro Ápis. E depois de hoje, desse estudo introdutório, se eu puder dizer dessa forma, eu espero que todos nós possamos ver que o Touro Ápis está bem vivo, se eu não puder dizer em todos nós, em muitos de nós. Porque naquela história, não eram apenas os homens que estavam brincando, eram os homens e as mulheres que estavam fazendo isso juntos. Eles estavam em concerto, eles estavam em coorte, um com o outro. Então, você sabe que os problemas com os nossos relacionamentos um com o outro, mulheres e homens, é igualmente problemáticos entre homens e mulheres. Eu não quero dizer que ambos estão igualmente culpados, esse não é o ponto que eu quero dizer, mas o que eu quero que nós vejamos é que nós temos que ser cuidadosos, todos nós, para que nós não entremos ou que nós não pratiquemos essas ideias, esses modelos, tanto homens quanto mulheres, que são refletidas em práticas idólatras. Então, para aqueles que dizem que isso é adoração à natureza, ou paganismo, ou religião misteriosa, eu quero que nós esperançosamente vejamos que o que de fato nós estamos discutindo é adventismo conservador. O tipo de cristandade que você e eu, ambos estamos praticando e engajados nas nossas práticas diárias, dia a dia. Se você se lembra, apenas desse simples diagrama,
vai vir um homem que vai vir do Oriente, de uma terra distante, e ele vai fazer duas coisas. Vai tirar as pessoas fora do cativeiro e vai destruir o cativador, Babilônia, o Egito. Você tem essas duas histórias aí e vai acontecer a terceira vez. Se você está familiar com o estudo que eu já fiz sobre isso, você tem esses dois homens, Ciro, o ungido, e Moisés, que era fiel em sua casa. Todos são símbolos ou representações de Jesus. E o que isso está nos dizendo é que você e eu estamos praticando essa religião do Apis Bull, dos nossos relacionamentos um com o outro. A perspectiva que homem tem uma mulher e mulher tem um homem, de forma ampla, está distorcida, está errada. Então nós podemos chamar isso protestantismo apóstata, e você e eu pensamos que quando nós nos separamos disso, no setembro passado, quando nós cortamos laços com o Future for America, nós entendamos o papel da presidência do Trump na história profética. Você pode pensar que agora nós temos duas mulheres anciãs no movimento e que nós então chegamos, agora nós temos muitas mulheres em posições de liderança, tudo está bem. Você poderia pensar isso, mas o que eu quero que nós vejamos é que as coisas não estão boas, esse movimento não está num bom local, que sexismo está bem profundo em muitos níveis. Nós temos homens no nosso movimento, esposos, irmãos, primos, o que é que você chama a eles, qualquer tipo de relacionamento familiar que você pode associar com eles de uma maneira muito profunda. Eles estão ainda dictando e controlando a vida das mulheres com que eles se interagem, as mulheres nas suas vidas. Eu vejo isso de forma muito frequente no movimento, como homens, algumas vezes de uma maneira grossa, algumas vezes sutilmente, ainda controlam e manipulam as condutas e atividades, as liberdades das mulheres nas suas famílias, o que é que você pode chamar de irmãs, mães, esposas ou filhas. E essas práticas estão relacionadas ao movimento. Você tem homens que pensam que poderiam interrogar as mulheres femininas nas suas casas. Eles têm o direito de acessar as informações privadas, os telefones das mulheres, ou controlar o quão dinheiro é usado na casa, de uma maneira que eles nunca permitiriam que suas esposas tivessem, nunca permitiriam que elas tivessem esse tipo de controle sobre eles. Então eu sei que muitas mulheres Perdão. Eu sei que muitas pessoas têm boas intenções nesse assunto, mas eu quero dar apenas um exemplo no movimento de que eu acho que está exemplificando esse assunto problemático que nós temos. Alguns anos atrás, quando nós estivemos organizando o nível organizacional do movimento, nós tivemos secretários, presidentes, etc., e ninguém sequer piscou um olho quando todo mundo era homem. Estava tudo bem. Mas agora chegou a consciência desse movimento de que esse modelo não pode mais continuar. Que nós temos que ter mulheres em posições de liderança. Você vai perceber, eu percebi isso, um fenômeno que surgiu. E o que aconteceu é que agora que nós temos mulheres em posições de liderança, quando você se refere a níveis organizacionais de estrutura do movimento, o que você começou a notar? Se alguém puder digitar uma resposta. Se você percebeu o que eu percebi. Resistência, sim, mas não é isso. Inveja, sim, mas não é isso. Ciúmes, perdão, sim, mas não é isso. É sutil. Resistência não é sutil. Ciúme não é sutil.
Type out the answer. Eu vou digitar a resposta. Lots of disagreements, yes. Tinha vários desacordos ali, as pessoas estavam respondendo. So, I want to suggest one of the o que eu quero sugerir aqui, uma das coisas que ter mulheres nas lideranças, que em todo lugar agora é que nós queremos ter. Oh, no one saw their answer. Ele colocou. Ele falou co-chair, que é um trono duplo. Co-chairs. We seem to have a lot of co-chairs in our movement nowadays. Parecemos ter agora várias co-lideranças nos dias de hoje no movimento. E para mim, isso parece ser uma consequência de ter mulheres líderes. Então você coloca a mulher em posições de liderança e todo mundo agora começa a querer ter co-chefias, co-tronos. As pessoas não sabem o que significa isso. Ele vai explicar agora. Co-chair é cadeira dupla, é alguém que tem uma cadeira, ou a gente chamaria isso de um trono. Um trono é um governador, alguém que senta no trono é alguém que governa. Então é uma liderança, uma co-liderança. Vou tentar ir um pouco mais devagar. Então, tão cedo que nós começamos a ter mulheres em posições de lideranças, então eu falar, você pode ter uma líder mulher, mas tem que ter uma cadeira do lado, alguém pode sentar do lado, segurar a sua mão, porque as mulheres não conseguiriam lidar com isso de maneira sozinho, para que elas possam se comportar de maneira correta. Tudo isso é teologia do Apis Bull. Se você tem mulheres em posições de lideranças e você está tentando ter co-líderes lá, o que quer que você quer, qualquer justificação que você quer dar a isso, eu estou dizendo que isso é teologia do Apis Bull. Porque quando você tinha homens líderes lá, você não estava argumentando que nós precisávamos ajudar ele um pouco e colocar alguém com ele para ajudar eles a fazer esse trabalho. Você não falava isso. Você não olhava para essas formas dessa maneira, para essas coisas dessa maneira. E outro fenômeno que acontece tão frequentemente é porque muitos de nós, porque muitos dos líderes homens estão falhando no seu trabalho. E ele falou, isso talvez seria uma coisa muito direta. Muitos dos homens líderes estão falhando. Eu vou culpar a anciã Tess nisso, porque ela não está aqui para se defender. A anciã Tess vai dizer para os homens, para esses homens líderes, de uma forma bem direta, que eles são incompetentes. Óbvio que ela vai dizer isso de maneira muito mais legal quanto a isso. Se você disser isso para eles, o que eles vão fazer? Você sabe o que eles vão fazer? Eles não vão querer sorrir. Quando você diz a eles que eles são incompetentes, é que eles acabam fazendo. Eles vão dizer bem assim, eu vou te dizer uma coisa, então eu vou sair e você põe uma mulher no meu lugar. Então isso é uma outra técnica, uma outra consequência da teologia do Apis Bull. Se você diz que eles não estão fazendo bom trabalho, ele vai falar, então eu vou sair, uma humildade forçada. Isso é falsa humildade. Alguém colocou controle agressivo passivo. Exatamente, eu não sei exatamente o que isso quer dizer, mas isso parece bom. Controle agressivo passivo, eu tenho certeza de que é isso. Então eles vão sair e vão falar, ok, então vamos fazer com que a mulher tente ficar no meu lugar. Porque eles querem que as mulheres entram e caiam na frente deles. Tudo isso é teologia do Apis Bull, chefia, sexismo, desigualdade. Eu quero que todos nós vejamos e eu espero que todos os nossos líderes homens não vão agora entrar em depressão porque a gente está dizendo que todos eles estão falhando ou alguma coisa assim. Se você se identifica como dessa maneira, cresça. Não diga que você vai sair e vai falar, então põe uma mulher porque ela vai fazer um trabalho melhor do que eu.
Isso não é o motivo pelo qual mencionei isso. Eu estou dando exemplos do que eu quero que nós vejamos, que não é tudo do estudo do Apis Bull. A Anciã Tess teve a sua própria perspectiva, seu próprio estudo sobre o que ela queria tirar desse assunto. Isso é apenas uma parte disso, uma perspectiva que eu quero que nós vejamos. Eu dei alguns exemplos de onde nós estamos falhando no nosso movimento. Nós deveríamos ter líderes homens competentes que implementam igualdade corretamente, mas eles não vão fazer isso propriamente se eles dizerem, então eu vou sair, você ser humildes e vai colocar alguém no seu lugar. Isso não é a resposta de uma liderança verdadeira. Se eu puder chamar isso... Tá, vou chamar só isso de liderança verdadeira. Isso seria falhar no mesmo assunto de dizer, então se eu não posso fazer isso, então põe uma mulher no meu lugar. Não tem como negar que o movimento está num local difícil. Não tem como negar que o trabalho à frente de nós, mesmo no presente, é difícil. Não estou tentando castigar ou ridicularizar nossos líderes homens. Todos nós estamos vindo a esse assunto de num contexto muito difícil, quer sejamos homens ou mulheres. Então, eu quero encorajar as pessoas que se você não está fazendo bem no seu ministério, e isso é identificado, se você está em uma posição de liderança, você sabe que a Anciã Tess é uma das mulheres mais gentis, uma das pessoas mais gentis, e ela ninguém pega uma reprovação, digamos assim. Ela não faz isso dessa maneira. O que eu quero dizer é que não fale que então eu vou sair e coloque alguém no meu lugar, porque o trabalho não é fácil e nós não estamos... que nós vamos fazer, nos liberar dos homens e colocar mulheres. Eu quero que nós entendamos é que todo esse modelo idólatra, quero que a gente entenda todo esse modelo idólatra que nós não deveríamos estar envolvidos. Igualdade não é fácil de colocar em prática, tanto no nível organizacional ou nas suas famílias, como irmãos, amigos, filhos, pais, primos, tios. Todos esses relacionamentos não são fáceis, não são fáceis de se engajar ou de implementar de maneira apropriada quando vem ao assunto de igualdade e sexismo. Então, eu estou esperançoso de que nos pensamentos introdutórios de hoje, no Touro Apis, que tem sido alimento às suas mentes. Poderia pensar que por você não ter caído na apostasia com o Future for America, com a Anciã Jeff, eu diria que a Anciã Tess falou de uma maneira correta, de que eles se apegaram ao protestantismo apóstata. Se você pensa, eu me escapei de tudo isso, então, porque eu não caí junto com eles, então eu estou bem sucedido de alguma maneira. Eu quero que você veja que todos nós ainda estamos não apenas em perigo, como se tem alguma algo que vai vir sobre nós. Eu quero que entender que nós ainda estamos embebidos, entrincheirados nessas mesmas práticas idólatras. E apesar de que a Anciã Tess não focou nesse aspecto particular, isso é o que eu quero que nós entendamos nesse estudo de relações familiares. Então, eu identifiquei, eu falei sobre
assuntos organizacionais, mas eu realmente quero que nós vejamos como isso impacta a forma como as nossas famílias são ordenadas, como os relacionamentos funcionam. Quer que você está em um relacionamento, é criança, vocês são pais, qualquer tipo de relacionamento familiar que você tem, isso impacta tudo isso, quer você seja homem ou mulher. Então, na próxima semana, eu quero usar essa ideia de que nós falamos para explicar alguns dos dilemas, alguns dos problemas que nos confrontam hoje ao lidarmos. Eu vou tentar responder alguns problemas que famílias têm lidado, algumas famílias desse movimento, e como você lidar com esses assuntos. Isso é sempre... E como sempre, eu acho que nós teremos algumas surpresas guardadas para nós. Vamos orar. Nosso Pai Celestial, Senhor, eu normalmente agradeço a sua bondade e misericórdia sobre nós, mas hoje, Senhor, sou ajoelhado perante Ti, em favor de mim mesmo e também dos meus irmãos e irmãs, para buscar por perdão. Senhor, cada um de nós começou essa jornada num local pior do que nos encontramos hoje. Mas ainda quando nós olhamos para nós mesmos, quando nós somos confrontados com essa teologia idólatra chamada, nas palavras da anciã Tess, o Apis Bull, quando nós vemos como essa ideologia, como essas práticas ainda estão sobre nós nesse momento, que esses pensamentos e ideias estão afetando os nossos relacionamentos, de que nós não estamos apenas imunes delas, mas nós nem sequer talvez desejamos escapar delas. Nós queremos pedir, Senhor, por favor, nos perdoe. Nós queremos pedir, Senhor, que o Senhor nos ajude. Senhor, quer nós sejamos homens ou mulheres, mas particularmente se nós somos homens, nos ajude a considerar como nós tratamos as mulheres em nossas vidas. Como é que sutilmente nós controlamos e manipulamos elas. Mesmo hoje, sobre o manto do que nós podemos chamar de igualdade, ou oferecendo a elas uma mão ajudadora. Por favor, nos ajude e abra os nossos olhos. Nós queremos agradecer pela sua bondade e misericórdia sobre nós. E qualquer a posição que nós temos no movimento, eu quero oferecer uma bênção especial àquelas pessoas, particularmente aqueles em posições de liderança. Senhor, eu oro particularmente para nossas irmãs em posições de liderança. Que aquelas pessoas que deveriam ajudá-las, cuidar delas, que são o rebanho dessas líderes mulheres, que elas possam, que esse rebanho possa reconhecer o trabalho difícil que cada uma delas está confrontada, seja no nível organizacional ou pessoal. Eu quero orar por todos os irmãos que estão em posições de lideranças. Os ajude, Senhor, a realmente examinar como eles interagem, como eles conduzem, tanto líderes mulheres e aquelas líderes que estão acima deles, e também as irmãs que estão abaixo deles em capacidade organizacional. Por favor, nos ajude cada um de nós a entender como a chefia, alguém no comando continua a moldar a nossa teologia e a forma como nós lidamos com as nossas famílias e como interagimos um com o outro como irmãos e irmãs. Por favor, nos guie e nos dirija no nível individual e no nível corporativo. Nós teremos isso em nome de Jesus. Amém.